Bom dia, meus irmãos, bom dia, companheiros, bom dia, criaturas maravilhosas que são nossos amigos, todos nós que estamos vivos, né? E dando nosso depoimento nessa sexta-feira, dia 17 de abril de 2020. Hoje o nosso tema, a nossa reflexão da agenda da reforma íntima, estamos partindo para o nosso 18º vídeo. E hoje o tema é um tema um pouquinho mais que devemos nos aprofundar. O tema de hoje é: você tem medo da morte? Então viva. Tem uma conotação dúbia, né? Duplo sentido. Não de comemorar, mas sim da gente realmente viver. Hoje na agenda da reforma íntima, a sugestão da prece diária é a prece pelos desafetos por aqueles que nós necessitamos nos reconciliar. Por quê? Porque o que é mais vivo na gente? Nosso pensamento, o nosso espírito e, para algumas religiões, a nossa alma, né? Então, se a gente tem uma certeza de uma vida espiritual baseada em sentimentos e emoções, né, vivenciando de alguma forma um outro tipo de corpo, um corpo mais sutil, o nosso pensamento, como uma das forças mais energéticas e fortes do mundo, conjuntamente com o amor, qualquer outro tipo de sentimento vai abalar profundamente essa nossa consciência em um plano espiritual, em um plano mais quintessenciado. Então, assim, a gente tem que começar, pessoal, a trabalhar a nossa inteligência consciencial, a nossa inteligência espiritual e sair, tentar quebrar os paradigmas de todos os preconceitos que foram colocados na educação, né, no desenvolvimento de cada um de nós, para nós chegarmos hoje onde nós estamos, na vida que nós levamos, com a saúde que nós temos, com a consciência material, social, financeira, emocional que temos. Então, assim, hoje o nosso recado é falar um pouquinho da morte, mas com o objetivo inverso, de entender esse processo e se chegar a uma vida mais plena, mais harmônica, mais tranquila. E a reflexão aqui hoje é dessa consciência que Simão Pedro teve ao tocar os pés de Jesus, onde ele disse: Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou um pecador. Então, assim, a gente vê que até hoje muitos de nós têm um verdadeiro pavor da morte, e por esse pavor da morte a gente vive uma vida material mais intensa, mais inconsciente, isso prejudicando muito o nosso processo evolutivo. E eu trouxe para vocês hoje esse livro, que é um livro chamado Céu e Inferno, e então é um livro que fala da justiça divina segundo a espiritualidade. Então, assim, pessoal, está na hora de lermos. Ler não custa nada. Refletirmos sobre o que é que nos impulsiona a ter tanto pavor na nossa cultura da morte. Primeiro, os velhos hábitos, né? Nunca resolvemos mudá-los. A morte é cercada de cerimônias fúnebres, tristeza, melancolia e às vezes de muita hipocrisia sobre que às vezes quem parte. Outra coisa, ao longo do tempo o homem nunca teve um processo educacional e informativo de nenhuma das religiões para que a gente tivesse mais sadia a ideia da vida espiritual. Terceiro, a maioria das religiões, eu não estou falando mal de nenhuma, cada uma coloque a sua religião, a sua inteligência emocional, consciencial, material, social, e veja se a religião que nós estamos hoje engajados, ela prega essa barreira intransponível entre os vivos e os que partiram. Porque aí
a transcomunicação instrumental, a intuição, a faculdade de mediunidade, de intuir, de ver, o que seria isso? Apenas um recurso para nos darmos melhor numa vida sempre material, e quando acabar, acabou tudo? Que Deus injusto é esse? Que outros têm tanto sucesso, tanta saúde, tanta espiritualidade, tanta abundância, e outros tanto fracasso, tantas doenças, tantos desequilíbrios, se não fosse por uma lei de amor e de processo evolutivo. E a quarto ponto que a gente coloca para o esclarecimento espiritual, aqui segundo o céu e o inferno, é que para nós que já temos uma consciência mais espiritualizada, nós espíritas, a vida futura não é mais uma hipótese, é uma realidade. Quem tem seus filhos médios, quem tem alguma faculdade mediúnica de visão, audição, transcomunicação, materialização, não pode ficar no panorama da loucura, da esquizofrenia, de que isso é um fenômeno de desequilíbrio mental. Que isso provoca desequilíbrio mental para quem não estuda, para quem não se dedica, para quem não se cura moralmente, sim. Mas se você procura saber, se procura se melhorar, você vai ver que isso é uma expansibilidade do caráter evolutivo e espiritual. E para nós espíritas, a alma não é mais uma só abstração. A alma é uma certeza da nossa projeção espiritual. Nós temos um corpo etéreo que faz dela um ser definido. O pensamento abarca e concebe. Já é muito para fixar as ideias sobre a nossa individualidade, as suas aptidões e as suas percepções, e as lembranças, e a consciência do processo espiritual. E para a gente ficar aqui, encerrar nosso vídeo de hoje, que será um pouco mais complexo, eu vou pegar a mensagem desse livro, o Evangelho segundo Chico e Emmanuel, onde na página 206 ele fala também tu. E os principais sacerdotes tomaram a deliberação de matar Lázaro. Por quê? Porque Lázaro era a própria comprovação que depois da morte há vida. É a própria comprovação do amor do Cristo ressurgindo uma vida que milagrosamente se transforma. Somente o governador desse planeta, somente um espírito puro, logrado de muito amor, de muita energia amorosa, pôde provocar o fenômeno que Lázaro teve. Para quê? Para que todos nós, ateus, os fariseus de ontem, a Jerusalém de ontem, incrédula, não queria só os sacerdotes de ontem, não estou aqui acusando nenhum tipo de religião, nenhum tipo de sacerdócio, mas as pessoas que preservavam uma lei, que nem se preocupavam de tratá-la com amor, somos nós hoje. A grande Jerusalém de antigamente, que era uma das maiores cidades daquela época, são todos nós hoje, o mundo, que nós não só queremos crucificar o Cristo, quando alguém fala de amor, de paz, de humanidade, de altruísmo, nós queremos também matar a ideia da ressurreição, da reencarnação, do processo evolutivo moral melhor, e sermos mais felizes. Nós também queremos matar os Lázaros de hoje. Então assim, não bastava a crucificação do Mestre, intentava-se igualmente a morte do amigo de Betânia. Lázaro fora cadáver e revivera, sepultara-se nas trevas do túmulo e regressava à luz. Era por isso uma glorificação permanente do Senhor, uma cura que não tinha-se dúvidas. Já na prova de José de Arimateia, que era um dos sacerdotes do Sinédrio, e comprovou isso claramente perante todos os outros membros, inclusive na frente de Caifás, que não se conformou, porque era materialista, egoísta e tinha sérios processos de corrupção com o governo de Pilatos. Quem é Pilatos hoje? Os governantes corruptos, os empresários corruptos,
os membros sociais das famílias corruptas, somos nós mesmos que precisamos fazer a nossa reforma íntima. Então, pessoal, a gente tem que combater essa morte. E só se tem o combate dessa morte se vivendo simplesmente uma vida bem vivida, vivendo bem materialmente, cuidando do nosso corpo, vivendo bem mentalmente, estudando, se intelectualizando e sabendo que os conhecimentos são empréstimos de outros seres humanos que já estudaram mais que a gente e nos repassam informações que também foram de outros, e também cuidando do nosso espírito, que é imortal e continuará sempre vivo. Reflitam, nosso espírito nunca morreu. Partiu de um princípio inteligente, evoluiu em todos os níveis, em todos os reinos, mineral, vegetal, animal, hominal, e continua seu processo por um reino angelical, espiritual, em franca ascendência. Basta que a gente queira escolher a vida e não a morte. Não a morte do corpo, e não a morte da mente, e não a morte do espírito. E quebrar os paradigmas, e quebrar os nossos vícios, nossos defeitos, e escolher as nossas virtudes, escolher sempre a vida. Porque é na vida que a gente vai continuar estando, embora muitos de nós só queiram olhar para a morte. Então, meus irmãos, essa é a mensagem um pouco mais comprida de hoje, sexta-feira. Eu desejo que vocês, todos nós, façamos essa indagação, essa reflexão, tá bom? Um cheiro no coração. E eu vou encerrar aqui com uma poesiazinha do Vinícius de Moraes. Passam-se dias, horas, meses, anos. Amadurecem as ilusões da vida. Prossiga ela sempre bem dividida, entre compensações e desenganos. Amiga minha, que um dia, agora são as minhas palavras, fica tenra a nossa fibra, que um dia era dura. Então, que a gente, ao crescer, ao evoluir, ao envelhecer, possamos nos maturar em vida e não em morte. Um cheiro no coração de cada um.